Descobri que meu marido estava me traindo, e que minha enteada o ajudou a esconder isso. Então usei o fundo universitário dela para mim, pedi o divórcio e os deixei. Agora eles estão implorando para que eu me reconcilie. Olá Reddit, preciso da sua ajuda agora porque estou em uma situação muito ruim com minha enteada e não tenho ideia do que fazer. Para contextualizar, eu, de 40 anos, estou com meu futuro ex-marido David, de 44 anos, há 15 anos, e desses 15 anos, estamos casados há 10. Eu o amei mais do que qualquer pessoa neste mundo. Ele também tem uma filha, Stacy, de 17 anos, de um relacionamento anterior. Ele e a mãe de Stacy nunca foram casados, eles apenas tiveram um breve caso de alguns meses, mas ela ficou grávida e decidiu manter o bebê. Eles se separaram algumas semanas antes de ela descobrir que estava grávida. Decidiram manter um relacionamento cordial para poderem coparentar o bebê, e não havia realmente sentimentos envolvidos. No entanto, infelizmente ela faleceu quando Stacy tinha apenas 6 meses em um acidente de carro, e depois disso, eram apenas ele e a filha. Ele me disse no início do nosso relacionamento que não estava apenas procurando uma esposa, mas também alguém que pudesse ser uma boa mãe para Stacy, e eu estava disposta porque amava crianças, e ela era muito jovem na época. Stacy tinha apenas 2 anos, e sinceramente não me importava que ele tivesse uma filha. Estava pronta para aceitá-la como minha e criá-la assim desde o início. Eu levava nosso relacionamento muito a sério, e depois de 5 anos namorando, decidimos nos casar. Nossa vida teve seus altos e baixos, mas no final do dia, sempre pensei que ele me amava tanto quanto eu o amava. Eu não tinha absolutamente nenhuma razão para acreditar que ele estava me traindo, porque até alguns meses atrás, estávamos falando sobre comemorar nosso 10º aniversário de casamento com uma viagem em família para algum lugar exótico, e ele estava bastante animado com isso. Pessoas que traem suas esposas não agem tão animadas com uma viagem em família, então realmente não esperava por isso. De qualquer forma, há cerca de 6 dias, descobri que ele estava me traindo nos últimos 7 meses com uma colega de trabalho. Eu estava apenas no trabalho, cuidando dos meus assuntos, quando recebi um e-mail da referida colega. Tinha todos os detalhes do caso deles e até havia anexado provas de conversas por texto, chamadas telefônicas e até fotos deles juntos em lugares. Em dias que ele me disse que estaria fora em viagens de negócios, mas essas viagens eram na verdade escapadas românticas com a parceira do caso, das quais eu não tinha ideia. Fiquei em choque quando recebi esse e-mail e fui para casa imediatamente, sem saber o que mais fazer. Ninguém estava em casa na época porque Stacy estava passando o dia com uma amiga e David estava no trabalho. Então aproveitei o tempo para reler esses e-mails muito cuidadosamente mais uma vez porque não queria ter um colapso no trabalho. Percebi que ela também havia anexado seu número de telefone caso eu quisesse falar com ela. Ela me disse que a razão pela qual estava fazendo isso e confessando sobre o caso era porque sabia que David nunca o faria e sentia que eu merecia saber a verdade. Aparentemente, nos últimos meses, ele vinha prometendo a ela que me diria a verdade e terminaria comigo porque ela não se sentia confortável tendo um caso com um homem casado. Suponho que sua consciência tenha despertado de repente ou algo assim, mas de qualquer forma, aparentemente David vinha prometendo a ela que me diria a verdade e até tinha capturas de tela disso. Ele disse a ela que ia terminar o casamento comigo e ficar com ela de todo o coração. Ela acreditou nas primeiras vezes, mas depois passaram-se quase 3 meses e ele ainda não havia me contado. Então ela decidiu tomar as rédeas e me dizer a verdade ela mesma. Depois de ler aquele e-mail na íntegra, decidi pensar nisso por um tempo e depois liguei para ela porque o pior já havia acontecido. Ainda estava um pouco em negação, então senti que talvez falar com ela me faria perceber que isso não era uma brincadeira, que realmente estava acontecendo. Então, quando falei com ela, ela começou se desculpando comigo e disse que realmente não tinha intenção de arruinar meu casamento, mas que havia se apaixonado por David e essa era a verdadeira razão pela qual estava me dizendo a verdade. Em seguida, continuou explicando como o caso começou, quanto tempo durou e todas as promessas que ele fez a ela, que eram as mesmas promessas que ele me fez nas fases iniciais do nosso relacionamento. Meu coração continuava se partindo mais e mais a cada palavra que ela dizia, e ao final daquela conversa, estava convencida de que não poderia haver nada mais doloroso do que aquela conversa, mas então ela me disse que aparentemente, Stacy também sabia de tudo isso o tempo todo e estava ajudando a encobrir os rastros dele. Isso foi o que realmente me destruiu porque, na minha cabeça, sempre fui a mãe de Stacy e nunca a considerei como uma enteada. Conheci aquela menina desde que ela tinha 2 anos e a criei como minha, então saber que ela também me traiu parecia o fim do mundo, sinceramente. A colega de trabalho do meu marido me informou que aparentemente toda vez que ele precisava mentir para mim ou se cobrir, Stacy inventava desculpas para sua ausência e porque ele não estava atendendo às chamadas. Em troca de manter a boca fechada, ele comprava vários presentes caros para ela, e isso explicava muitas coisas que estavam acontecendo recentemente, como David estar totalmente mimando-a e isso não era o caso antes.
mas eu só pensei que ele estava indo bem no trabalho, por isso estava tentando comprar coisas bonitas para ela. Ele também me deu muitas joias e roupas, então só supus que esse novo hábito de nos dar presentes com tanta frequência era por causa de como ele estava indo no trabalho, mas acho que não. De qualquer forma, saber que Stacy também fazia parte disso e que até conheceu a parceira de aventuras de seu pai várias vezes e manteve o segredo de mim o tempo todo, me quebrou ainda mais do que saber que David estava me traindo. Então, depois daquele telefonema, decidi arrumar minhas coisas e me mudar daquela casa porque simplesmente não queria ficar lá mais e esperar que os dois voltassem para casa porque me sentia traída e não conseguia parar de chorar. Não queria dar a David a satisfação de me ver assim, então arrumei algumas coisas e depois dirigi até um hotel fora da cidade e desliguei meu telefone porque, sinceramente, não queria ser contactada por ninguém. Estava muito chateada naquele dia e simplesmente me embebedei no quarto do hotel até adormecer. Na manhã seguinte, finalmente tive que ligar meu telefone porque precisava ligar para o trabalho e dizer que estava doente. E percebi que tinha cerca de 1000 mensagens de texto não respondidas e chamadas perdidas de David e Stacy, mas não senti vontade de responder a nenhuma delas. Também notei que tinha uma mensagem de texto não lida de um rapaz da concessionária de carros com quem eu estava falando porque estava planejando comprar um carro novo. A razão pela qual estava me segurando até agora era porque queria economizar mais dinheiro antes de comprá-lo, já que era bastante caro. E também tinha aquela viagem de aniversário em mente, então estava economizando para isso e o aniversário de 17 anos de Stacy também estava chegando, então estava pensando em dar a ela um carro novo em vez de comprar um para mim. De qualquer forma, quando vi aquela mensagem, lembrei de como estava planejando dar a Stacy um carro para seu aniversário, e isso só me encheu de tanta raiva. E em um momento de ira, decidi que ia me concentrar em me fazer feliz sem me preocupar com mais ninguém. O rapaz da concessionária de carros me havia enviado uma mensagem de texto para perguntar se eu ainda planejava comprar o carro que havia selecionado, então, por impulso, decidi ir ao lugar imediatamente e comprei um carro de luxo brilhante. Não tinha planos de comprar aquele carro, pois estava muito fora do meu orçamento, mas não precisava me preocupar porque nos últimos 10 anos, desde que me casei com David, tenho economizado e reservando um fundo universitário para minha enteada. Tinha decidido dar a Stacy acesso a essa conta como surpresa quando anunciasse para qual faculdade iria e estava bastante animada com isso. Mas agora que sabia o que estava acontecendo nos últimos meses, não tinha nenhum interesse em surpreender ninguém além de mim mesma, então usei o dinheiro dessa conta para comprar um carro de luxo. Depois decidi dirigir até nossa casa e finalmente confrontar meu marido e minha enteada. Eles tentaram me abraçar e dizer o quão preocupados estavam durante toda a noite assim que apareci, mas não lhes dei nem um segundo e imediatamente anunciei que a colega de trabalho de David havia entrado em contato comigo e agora sabia toda a verdade sobre o que estava acontecendo pelas minhas costas e que estava muito desapontada com os dois. Ambos pareciam realmente chocados e David pelo menos teve o bom senso de não dizer nada porque sabia que o jogo tinha acabado. Então Stacy tentou falar comigo e disse que estava apenas tentando cuidar do pai e estava confusa porque não sabia o que fazer. Começou a chorar dizendo que estava muito confusa porque nos amava igualmente e queria que fossemos felizes. Mas não comprei esse ato de forma alguma porque pensei que ela era velha o suficiente para saber qual era a coisa certa a fazer e escolheu fazer a coisa errada de propósito. Além disso, tenho certeza de que aqueles presentes que estava recebendo do pai a ajudaram a ficar quieta sobre toda essa situação. Não acreditei em uma palavra do que estava dizendo e disse isso a ela. Eu estava muito zangada e bastante chateada. Então até anunciei que estava deixando David e acho que ele deveria ter visto isso vindo porque não acho que ninguém no meu lugar teria decidido continuar mesmo depois de saber algo assim. E então não confio em Stacy e disse a ela que ainda mais do que David, estava decepcionada com o que ela escolheu fazer. Maridos traem o tempo todo e não é a primeira nem a última vez que isso acontecerá a uma mulher, mas sempre esperei que ela me apoiasse porque, embora não estivéssemos relacionadas por sangue, nunca a considerei como uma enteada e a amei como se fosse minha própria sangue, provavelmente até mais. E foram suas mentiras e traição que me magoaram ainda mais do que o que seu pai fez. Então decidi que o fundo universitário que estava reservando para ela durante todos esses anos não era algo que ela merecesse mais e deixaria os dois para trás. Agora, não foi fácil para mim dizer isso e quase engasguei porque esta foi minha família durante os últimos 15 anos. Mas depois de dizer isso a ela, decidi sair sem lhes dar uma chance de explicar e voltei para o hotel. Eles continuaram me ligando, mas não parei e até me seguiram. E tenho certeza de que viram o carro novo que comprei e saí o mais rápido que pude. Depois disso queria bloqueá-los, mas simplesmente não conseguia porque emocionalmente ainda estou lutando para processar o que está acontecendo comigo. Durante os últimos 5 dias, eles têm tentado desesperadamente entrar em contato comigo e continuam me enviando mensagens de texto quase a cada hora tentando me ligar, mas simplesmente não sei o que dizer a eles, então só leio todas as mensagens e deixo para lá.
David tentou me fazer perdoá-lo durante os primeiros dias, mas quando percebeu que era inútil, começou a tentar me dizer que lamentava o que havia feito e sabia que eu merecia algo melhor, mas só queria que eu reconsiderasse o que estava fazendo com Stacy porque ela era apenas uma criança e não merecia sofrer por causa do que ele havia feito. Até Stacy me enviou mensagens de texto na mesma linha, tentando me convencer de que estava errada e sabia disso, mas só queria que eu lhe desse uma segunda chance e que sempre me considerou como sua mãe e lamentava terrivelmente tudo. Estive ignorando tudo isso, mas ontem recebi uma mensagem de texto de David dizendo que estava cansado de se desculpar sem obter resposta e que precisava saber se eu tinha alguma intenção de voltar para a família ou não. Isso realmente me irritou porque foi ele quem arruinou tudo e agora não tinha direito de tomar aquele tom comigo. Então respondi imediatamente e disse que já havia falado com o advogado e solicitado o divórcio, o que não era verdade. Ainda estava tentando processar tudo e não havia tido a chance de falar com o advogado ainda, mas ele não precisava saber disso. Ele não respondeu por cerca de 1 hora e quando finalmente o fez, me enviou uma mensagem longa sobre como não estava apenas sendo egoísta, mas também era vilã por escolher agir dessa maneira. Ele disse que estava bem com eu solicitar o divórcio e decidir deixá-lo, mas o fato de eu também estar escolhendo deixar Stacy para trás apenas mostrava quão egoísta eu era. Ele me disse que aparentemente Stacy estava devastada desde que saí e o fato de eu até dizer que não ia dar a ela o fundo universitário que estava reservando realmente a afetou porque ele também sabia sobre esse fundo universitário e essa era a razão pela qual não se preocupou em economizar dinheiro suficiente. Lembro de mencionar o fundo universitário várias vezes para ele, ele sabia que estava economizando para surpreender Stacy, mas não sabia que ele não tinha dinheiro nenhum guardado para a matrícula universitária dela de qualquer maneira. Ele me disse que quando eu disse que não ia dar acesso ao dinheiro, perceberam que estavam em grandes problemas porque ele não tinha nada guardado e ela estava pensando em ir para uma universidade fora do estado, o que seria ainda mais caro, e sabia que seria aceita na universidade. Mas agora há uma grande dúvida sobre se ela poderá ir para a universidade de sua escolha ou não devido às restrições financeiras. Ele acha que sou a vilã por esfregar isso na cara dela e dizer que não lhe darei acesso ao fundo universitário, embora estivesse economizando aquele dinheiro com a intenção de dar a ela eventualmente. E o fato de que estou usando esse pequeno erro contra ela para ser egoísta porque ele viu meu carro novo simplesmente não faz sentido para ele e acha que realmente devo reconsiderar isso. Agora me sinto muito conflituosa sobre o que fazer. Da forma como ele está colocando, não me sinto confortável sendo a pessoa que tira coisas das crianças apenas para ensiná-las uma lição ou puni-las porque nunca fui assim. Não quero ser esse tipo de pai. Mas ao mesmo tempo, Stacy não é exatamente uma criança e sabia que o que estava fazendo estava errado. Não sei, sinto que ela me decepcionou, então o que estou fazendo não está exatamente tão errado. Estou muito confusa. Sou eu a vilã por dizer à minha enteada que não vou pagar sua matrícula universitária depois de descobrir que ela estava ajudando meu marido a esconder sua aventura em troca de presentes caros. Atualização 1. Olá, sinto muito por não ter dado uma atualização nas últimas 2 semanas. É só que estive muito ocupada com o trabalho e com meu advogado, então havia muitas coisas na minha agenda. Mas agora tenho algum tempo, então em primeiro lugar, quero agradecer a todos que comentaram na minha postagem original e me mostraram tanto amor e apoio. Estou muito feliz em saber que as pessoas se identificaram com minha história. Estou realmente agradecida do fundo do meu coração, sabendo que havia pessoas que me apoiavam, mesmo sendo completos estranhos, tornou muito mais fácil lidar com tudo. De qualquer forma, depois que David me enviou aquela mensagem de texto, e eu fiz aquela postagem, decidi que não precisava entreter nada disso. A maioria dos comentários na minha postagem dizia a mesma coisa, que eu precisava bloqueá-lo e solicitar o divórcio o mais rápido possível para poder finalmente tirá-lo da minha vida, e foi isso que fiz. Nos próximos dias, realmente falei com o advogado e solicitei o divórcio. Também decidi que não precisava continuar mantendo o fundo universitário para Stacy porque mesmo que eu fosse sua mãe biológica, não teria a obrigação de dar dinheiro para que ela pudesse ir para a Universidade dos Sonhos. Ela deveria ter pensado nessas coisas antes de ajudar seu pai a me trair. Você não pode me apunhalar pelas costas e depois esperar que eu me vire e sorria para você. Sinto muito, não importa quantos anos você tenha ou quem você seja, simplesmente não é assim que as coisas funcionam. Além disso, o que David disse sobre ela estar sendo punida pelo que ele fez nem era preciso nem verdadeiro. Ela estava sendo punida pelo que ela fez, e deixei isso muito claro quando falei com eles pessoalmente a última vez que fui para casa. Eu me recusava a dar o fundo universitário porque ela foi quem se recusou a fazer a coisa certa em primeiro lugar e me contar sobre a aventura do pai. Então é por isso e acho que estou sendo justa. Se eles querem ficar bravos com isso, estão completamente à vontade para fazer isso, mas não vou entreter isso e realmente não preciso. Por isso os bloqueei e agora eles não têm acesso a mim de forma alguma.
Eles ainda estão tentando entrar em contato comigo ligando de outros números, tentando me enviar mensagens de texto de outros números, enviando-me e-mails de contas falsas e tudo isso, mas não importa porque tudo que faço é ler essas mensagens e e-mails e ignorar tudo. Atualização 2. Finalmente recebi notícias sobre o que aconteceria com o divórcio e felizmente David não está contestando nada, então espero que possamos ter um divórcio pacífico e amigável. Faz quase 3 semanas desde que descobri que ele estava me traindo e a vida mudou muito. Estive vivendo no hotel até a semana passada, mas estava ficando muito caro e embora eu tivesse o dinheiro e os meios para ficar lá por mais algumas semanas e meses, decidi que não queria ser perdulária. Então me mudei para a casa de uma amiga minha e ela foi generosa o suficiente para me deixar ficar com ela até que eu pudesse encontrar um apartamento próprio. Também comecei a considerar a terapia para mim mesma porque minha amiga é uma profissional licenciada e me disse que realmente me ajudaria a longo prazo, então estou considerando isso. A maior mudança talvez seja o fato de que deixei meu trabalho. É um grande negócio porque estou trabalhando sem parar há mais de 20 anos, acho. Comecei a trabalhar assim que me formei na faculdade e mesmo antes disso estava trabalhando meio período, mas realmente acho que preciso de um descanso agora. Tenho dinheiro suficiente para fazer o que quiser e economizar durante todos esses 10 anos realmente será útil agora porque estou pensando em tirar um descanso por alguns meses, realinhar minha vida e começar meu próprio negócio. Esse sempre foi o plano, mas decidi atrasá-lo para que só começasse algo próprio depois que Stacy fosse para a faculdade e não precisasse me preocupar tanto com dinheiro. Mas agora ninguém está me segurando e posso fazer o que quiser. Então esse é o plano. Vou usar esses meses para construir um modelo de negócio e procurar investidores, todas essas coisas. Estou muito animada para o futuro, embora ainda esteja muito chateada com o que está acontecendo. Falei com meus pais sobre o divórcio. Não havia informado até agora porque ainda estava tentando processar tudo, mas agora, depois de falar com meus pais, fiz o anúncio nas redes sociais também. Não mencionei nenhuma razão, apenas disse que estava me divorciando e foi isso. Todos os meus amigos e familiares próximos já sabem o que está acontecendo e são as únicas pessoas que realmente me importam, então não importa o que qualquer outra pessoa pense. A vida tem sido complicada nas últimas semanas, mas agora que os procedimentos de divórcio vão começar e vamos nos encontrar com um mediador nos próximos dias, espero poder resolver isso e finalmente seguir em frente para sempre. Atualização 3. Olá, David e eu vamos nos encontrar com o mediador amanhã. É estranho saber que vou ter que vê-lo depois de quase um mês sem contato entre nós. Honestamente, já estou nervosa e ansiosa o suficiente para essa reunião. Há apenas meia hora, Stacy me enviou um e-mail. Ela havia parado de me enviar qualquer coisa depois de 2 semanas e meia sem contato, e pensei que não estava mais interessada em falar comigo. Até assumi que este e-mail seria sobre como estava e como queria pagar sua matrícula universitária, mas para minha surpresa, me enviou um pedido de desculpas completo e este realmente parecia genuíno, porque nem sequer mencionou nada sobre os fundos nem nada disso. Ela disse que realmente se desculpava genuinamente pelo que havia feito, que havia sido egoísta e nem sequer pensou em como eu me sentiria quando finalmente soubesse a verdade. Sabia que havia quebrado meu coração ainda mais do que David e não sabia se algum dia poderia consertar as coisas comigo, mas realmente significava quando disse que sempre me admirou como uma mãe e realmente me amava. Também explicou que todos aqueles presentes que David estava dando a ela. Sabia que era de um manipulador e sabia que a parceira de aventuras dele havia feito parecer que estava fazendo isso por sua própria vontade. Mas ela continuou insistindo que era mais porque havia sido manipulada para manter a boca fechada em vez de querer realmente me esconder segredos. Não sei o que acreditar, talvez realmente tenha sido manipulada e por isso não me disse nada. Ela insistiu que estava confusa e não sabia o que fazer porque sabia que seu pai estava fazendo a coisa errada e ele continuava comprando presentes apenas para comprar seu silêncio. Mas ao mesmo tempo, era seu pai e não queria ir contra ele. No entanto, ao fazer isso, estava me traindo e estava se sentindo muito conflituosa nos últimos meses. Quero acreditar nela, realmente quero, mas depois de tudo que aconteceu, realmente não sei. Já me sentia muito ansiosa e nervosa, e depois de ler aquele e-mail, me sinto ainda mais estranha com tudo. Sinto muita falta dela e também sinto falta de David, mas sei que preciso aprender a viver minha vida por conta própria, já que aprendi da maneira difícil que não posso confiar nas pessoas, nem mesmo nos meus mais próximos. Então acho que vou ter que continuar com a regra de não contato. Atualização 4. Já se passaram alguns meses desde minha última atualização. O divórcio vai ser finalizado em algumas semanas e finalmente vou poder seguir em frente. As negociações foram bastante fáceis, a parte difícil foi ter que vê-lo nas reuniões. Não sei o que senti cada vez que o vi, foi como uma mistura de raiva, dor e uma tristeza imensurável, mas de alguma forma consegui superar e agora terminei. Também consegui encontrar um novo apartamento para mim e me mudei. Estive vivendo sozinha nas últimas semanas e tem sido bom.
Meus amigos e familiares me visitam quase todos os dias para garantir que estou bem e realmente acho que é muito doce da parte deles. Tenho companhia a maior parte do tempo e não chego a me sentir sozinha, mas sei que eventualmente essas visitas não serão tão frequentes como são agora. Mas vou ter que aceitar o fato de que sou uma mulher solteira agora e ainda estou tentando aceitar isso. Também comecei terapia e vai demorar um tempo para aceitar e processar tudo o que aconteceu, mas sei que de alguma forma vou conseguir. Não tive contato com David desde a última sessão de mediação. No entanto, embora não seja fácil, tem sido diferente na minha última atualização. Disse algo sobre um e-mail que ela me enviou e como disse que havia sido manipulada. Não consegui confiar nela naquela época porque tudo estava muito recente, mas recentemente, na semana passada, decidi responder àquele e-mail. Ela me enviou e-mails depois disso também. Não mencionou nada sobre o fundo universitário e apenas me mantinha atualizada sobre o que estava acontecendo na vida dela. Era mais como uma rua de mão única onde ela continuava tentando falar comigo e eu simplesmente a ignorava. No entanto, cada vez que ela me enviava um e-mail, meu coração se partia e continuava chorando depois de lê-los porque, embora nada triste estivesse acontecendo na vida dela, realmente sinto falta da garota. Então decidi entrar em contato com ela e disse que realmente sentia falta dela, nada mais. Ainda mantenho que não ia dar a ela o fundo universitário, mas ela respondeu aquele e-mail dizendo que não se importava, que não merecia de qualquer maneira, e decidiu que ia para uma faculdade perto de casa e desistir da faculdade dos sonhos, porque não queria incomodar o pai com um empréstimo estudantil. E de qualquer forma, mesmo que tivesse pedido para ele solicitar um e se tornar seu avalista, ele teria se recusado. Ele foi muito claro nesse aspecto e vão ter que se virar com o dinheiro que tem e ele vai ajudá-la tanto quanto puder, mas ela também vai ter que contribuir e trabalhar para pagar a faculdade, como a maioria de nós, e ela está bem com isso, ou pelo menos diz que está. Estamos trocando e-mails de um lado para o outro e disse a ela que adoraria reconstruir a conexão que tinha com ela, mas preciso do meu tempo porque depois de tudo o que aconteceu, simplesmente não posso processar nada agora, e ela entende. Ela me disse que posso levar o tempo que precisar porque traiu minha confiança e sabe disso. Então não sei o que vai acontecer a partir de agora, mas só espero pelo melhor. Dedos cruzados.